Olha só, cá estamos nós gravando o primeiro episódio do GusCast, o melhor podcast dos últimos tempos, da última semana, o melhor disco brasileiro de música americana. Saudações aí titanzianas, pra você que curte e quem não curte Titãs é ótimo, né? Tipo, acho que essa pessoa não existe, né? Mas ok, enfim, são milhares de ouvintes aí que esperamos ao longo do ano, milhares, quem sabe dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões. E o que começou como uma brincadeira no Instagram ganhou forma e cá estamos nós gravando o primeiro de muitos podcasts aí que gravaremos ao longo do ano. E o porquê que nós estamos aqui? Na verdade, esse projeto já estava na minha mente e no coração há um tempo, e a partir de uma zoeira lá no Instagram, eu resolvi tirá-lo do papel agora. E estaremos juntos então por aqui, a princípio uma vez por mês, sempre com convidados que de algum modo me inspiram a ser uma pessoa melhor, e são feras em suas respectivas áreas, para que você, que está aí do outro lado, ouvindo, também possa ter aí cada vez mais fontes de inspiração. E o tema desse primeiro episódio, qual é? Dois Papas e Democracia em Vertigem. E falaremos um pouquinho então sobre os aprendizados de cada um dos convidados. Sim, nós sempre teremos convidados ilustres aqui com a gente no GusCast. E teremos também uma análise técnica sobre as produções e muitas outras coisas legais. Então temos aqui conosco para falar sobre essas duas obras, dois convidados muito especiais, aliás, um convidado e uma convidada, Jéssica Alves e Rodrigo Portaro. Senhoras e senhores, agora o Henrique bota uma pausazinha, é isso, Henrique? Então vamos lá, senhoras e senhores, Jéssica Alves e Rodrigo Portaro. E para você que não os conhece, eu gostaria que eles mesmos se apresentassem. Tudo bem, Jéssica? Oi, gente, sim, eu sou a Jéssica Alves. Bom, eu sou formada em Relações Públicas. Tenho trabalhado com isso desde os 18 aninhos, estou com 28 agora. Comecei a trabalhar em uma agência meu primeiro trampo assim, foi uma agência de marketing digital. E aí eu fiquei na área. Cadastra. Aê, primeira agência. E acabei ficando. E hoje, assim, nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado em indústrias, no marketing digital de grandes indústrias. Tipo? Ai, meu Deus. Saí da Schneider recentemente, agora eu tô na Siemens Healthineers e trabalhando com marketing digital. É muito diferente, né, marketing digital pro mercado B2B. Uhum. É um grande desafio, mas tô tentando me especializar aí nessa área. Uhum. Que legal, muito bacana. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Ai, tem tanta coisa. Eu gosto de sair com os meus amigos, fazer podcast, né? Os meus amigos falam com a gente aí. Eu não tenho nada pra fazer, eu vou fazer um podcast. Vou fazer um podcast. A gente nem tem outros milhares de projetos, né? Vamos lá, sábado, né? Podia estar com a família. Num sol de 40 graus, né? Mas tudo bem. É isso aí. Essa sou eu. Que legal. E o Rodrigão? E aí, Gus, figura ilustre, hein, cara? Obrigado, hein? Quando você aceitou, eu não acreditei. Eu falei, não acredito. Como assim, cara? Logo o primeiro, cara. Não, para. Pô, você faz o convite, você não precisava nem convidar. Era só falar assim, Rodrigo, ó, podcast vai ser tal dia, é só colar lá. Já tava aceito? Isso que é amigo. Obrigado. Tamo junto, cara. Bom, eu tenho uma história curiosa. Eu sou contador, eu fiz contabilidade, fiz uma ciência que chama Ciências Atuariais, que, pra quem não conhece aí, é uma ciência, a grossíssimo modo, me desculpem os atuários, é uma ciência que estuda cálculo de risco para empresas. Então, eu trabalho com seguros, previdências e tal. Em algum momento da minha vida eu falei, eu não vou viver disso, eu vou ser feliz e vou trabalhar com alguma coisa que eu tenho vontade, tesão e pode falar palavrão? Pode, tá liberado. E tal, não sei o que. E aí eu conheci um meu atual sócio que trabalha com storytelling. Johnny Galvão. Que eu conheci primeiro. Que conheceu primeiro? Você conheceu? E aí eu te conheci por causa dele. Exato. Então, tipo, o Johnny, cara, me abriu as portas para um universo incrível da comunicação, de storytelling. E, cara, hoje eu respiro como vivo para fazer a The Plot Company crescer, com as nossas produções ou ensinando storytelling. E aí, nas horas vagas, fico com a Cacá, minha esposa, linda, maravilhosa, beijo. Olha só, beijo, gente, Cacá. eu não falei do Morzão. Não pode falar gente, do Morzão. eu não falei do Morzão, meu Deus. O Morzão tá aqui, inclusive, nos ajudando a organizar tudo. Obrigado, e ó, Morzão. Depois que eu casei, eu troquei de nome, então, ó, não é Jéssica Alves, é Jéssica Bueno.
entendeu? Que fique claro Que aqui. fique claro, tá? Então... Inclusive no roteiro eu coloquei errado, então Exato, desculpa. tudo bem. Ninguém sabe ainda, pouca gente sabe. Né? Tô mudando agora. Então, Boa. só isso Quanto tempo bem. você tá casada, Jéssica, misturando os assuntos? 4 anos, 4 anos e já. 6 meses. E eu fui padrinho de casamento. Meu padrinho. garoto, que Conheço legal. o Gustavo desde criança aí, Eu tinha desde o quê? os meus 8 anos. Eu tinha 20 12, anos, por aí. Gu! 20 anos. Caraca, Meu Vocês Deus! conhecem há muito tempo. Uau! E detalhe, um parênteses aqui também, o pai dele é contador, cara. É verdade. mesmo? Sério? Mas não É. mudou de profissão, Não mudou, não. né? Ainda não, né? Ainda não. Pô. De repente, ele sempre dizia que vai pescar aí na... Não, ele tenta ser guia turístico, né? Porque ele É. adora conhecer um monte de lugar aí, mais viagem que trabalha. Pô, não, assim, isso é uma vida muito boa. Quando eu mudei porque eu não tava feliz mesmo, assim. Eu acho que ninguém tá preparado com 17 anos pra resolver o que vai fazer pro resto da vida, né? Sim. E aí eu era bom de matemática e fui fazer essas coisas, sabe? Como se ser bom em matemática fosse a solução da vida, né? Só porque eu sou bom em matemática eu tenho que trabalhar com isso. E não. E aí, caí no mundo do storytelling. E agora, eu tava falando das horas vagas, né? Eu saio com a Cacá, a gente gosta de ver filme, gosta de ficar no... Legal. assim, Você casou faz pouco tempo, né, Netflix, Rodrigo? etc. Faz 2 anos. 2 anos? Você tá anos zoando? já, passa Aquelas rápido, fotos né? lá que você postou já fazem 2 anos. Já era. Da África, já era. Caraca. Irado. Então, e eu gosto de correr, gosto de nadar, gosto de ser atleta, assim, por causa do meu... Olha. Meus pais são da educação física, né? Meu pai é técnico de natação competitiva, minha mãe trabalha com escola de esportes pra crianças e tal, então isso tá na veia. Que legal, que legal. Eu não tive a mesma sorte, eu diria assim. O esporte não tá bem na veia, assim. Que legal, que legal. Bom, gente, então, obrigado aí pelas apresentações. Conforme eu comentei, a gente vai falar aqui sobre Dois Papas e sobre o documentário Democracia em Vertigem também. E antes de a gente falar sobre os filmes em si, sobre as nossas opiniões, os aprendizados, eu queria que o Rodrigo explicasse rapidamente aqui a diferença entre filme e documentário. Porque eu mesmo, até agora há pouco, também não tinha uma clareza sobre as diferenças, mas o fato é que Dois Papas é um filme e Democracia em Vertigem é um documentário. Qual que é a diferença básica, assim, entre os dois, Rodrigo? Bom, a diferença ela é bem nebulosa. Até um tempo atrás, no cinema, nem existia essa separação. Mas quando você começa a olhar os comentários, as pessoas desse universo comentam, falam, é que o documentário ele tem uma opinião formada sobre determinado assunto. Uhum. E o filme ele é mais imparcial na teoria, assim. Uhum. Então, e óbvio, né, o filme ele olha para aquilo que realmente aconteceu, né? O documentário olha para aquilo que realmente aconteceu. O filme não necessariamente... Teoricamente. Exato, teoricamente. É porque o que aconteceu é muito amplo, né? O que aconteceu com base em qual perspectiva, né? Exatamente, o ponto de vista é fundamental. E o documentário ele traz um ponto de vista com uma opinião de quem tá fazendo. Então, essa é a grande diferença. Uhum. Entendi. Se quiser complementar. Não, acho que é isso mesmo. O meu entendimento é que o documentário ele tem um certo comprometimento com a verdade. Não verdade, mas com os fatos. Uhum. Então ele tem que retratar ali os fatos de uma forma mais subjetiva, como ele falou. Então, basicamente isso. O filme você fica livre pra inventar, pra... né? Sim, e aí tem uma diferença também. Eu acho que o filme, por exemplo, o baseado em fatos reais, por exemplo, acho que as pessoas confundem de que o baseado em é algo que, tipo, mas não tá dizendo exatamente o que foi. Até o próprio Dois Papas, na verdade, pelo que eu li também, é um filme ficcional, só que muitas pessoas, por exemplo, da Igreja Católica, criticaram porque, inclusive, a amizade entre os papas... Já estou entrando no filme aqui, mas... a amizade pintada no filme entre os dois papas, dizem que, na verdade, ela não aconteceu. Mas tudo bem, é uma ficção. Eu acho que é baseado, é inspirado o baseado em fato real aí é que, cara, existem sim a figura dos dois papas, existia, assim, uma igreja que precisava de uma reforma, né? E meio que se divorciar ali do tradicionalismo ferrenho e, tipo, o fato real é a figura dos dois papas, né? Os comentários no meio ali de que um curte o ABBA e Beatles e Yellow Submarine e etc. Tipo, ou até a figura, acho que no final, se eu não me engano, tem, acho que eles tomando uma cerveja, alguma coisa assim, né? E, meu Deus, que absurdo, né? Sim. E é ficcional, as pessoas esquecem disso, mas, enfim, falando um pouco aqui sobre o filme, então, é o primeiro que a gente vai falar sobre os dois papas, mas antes de falarmos sobre a criatura, né? Bora falar sobre o criador.
Fernando Meirelles, nascido em 1955, é um cineasta, produtor e roteirista brasileiro. O filme Cidade de Deus, eu acho que é o que o projetou internacionalmente, sendo indicado inclusive ao Oscar de melhor diretor. Tem também o Ensaio sobre a Cegueira, né? Enfim, que é incrível e outras produções também, mas a principal que o destacou foi então Cidade de Deus. O filme, enfim, ele acontece na cidade de Buenos Aires, aliás, o comecinho, né? É retratado lá, Buenos Aires 2012, e o cardeal argentino Jorge Bergoglio, o Jonathan Pryce, o ator, está decidido a pedir aposentadoria devido a divergências sobre a forma como o Papa Bento XVI, o incrível Anthony Hopkins... É difícil esse sobrenome, né, gente? Repete aí comigo, Rodrigo. Hopkins, é isso. Então ele tem, o Bergoglio, então ele está decidido a pedir a aposentadoria devido a divergências sobre a forma como o Papa Bento XVI tem conduzido a Igreja Católica. Com a passagem comprada já para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio Papa para visitá-lo. E ao chegar lá, eles iniciam uma longa conversa onde debatem não só os rumos do catolicismo, mas também afeições e peculiaridades da personalidade de cada um. Então, um resumão aqui para vocês. A ideia não é entrar muito nos detalhes de nenhuma das produções, mas só uma sinopse para você que ainda não viu. Se tiver curiosidade aí, ver que o filme realmente ele é incrível. E agora eu queria ouvir um pouquinho dos comentários, acho que a começar pela Jéssica, pode ser, Rodrigo? Claro. Muito educado. Primeiro a Jéssica, queria ouvir um pouquinho dos seus Pra mim é mais fácil também, então tranquilo. Então um pouquinho dos seus comentários e aprendizados, principalmente sobre o filme, Jéssica. Olha, eu assisti o filme e foi por sua indicação, Gu. Eu foi vi por no isso Instagram. que eu a convidei, brincadeira. Achei que era porque você me admirava, meu Deus. Brincadeira. Mas... É tudo junto e misturado. Entendi. Eu já gosto dela. E Entendi. ela disse que viu porque eu indiquei, pronto. Foi isso. Eu vi lá, tava com preconceito, porque não é muito meu estilo de filme. Aliás, meu estilo de filme é bem comédia romântica, bem... Sabe, essas águas com açúcar, assim? Sim. Enfim. Chora no final. Que no final dá tudo certo. Aqui você já começa assistindo o filme sabendo o final. Então, e tava com preconceito de assistir, porque eu falei, eu vou ficar ouvindo um diálogo aqui, 2 caras falando o filme inteiro. Não. Comecei a assistir ali nas noites de sábado com humorzão, porém, assim, é só dar o pam-pam do Netflix que ele dorme. Então, eu basicamente assisti o filme sozinha. Entendi. E Caio... Por isso que o Caio não tá aqui, inclusive, pra comentar, porque ele poderia estar, né? Mas ok. Ele sempre assiste parcelado o filme, porque de primeira não dá, são só os 5 primeiros minutos. Mas enfim, calhou muito com o momento pessoal de vida que eu tava vivendo em relação a alguns valores, de uma necessidade de reforma, de enxergar essa necessidade de reforma, inclusive dentro do mundo cristão, de uma forma geral. Então, mais do que comentários técnicos, assim, eu acho que pra mim foi um filmão. Eu gostei muito, gostei da fotografia, gostei do diálogo, gostei muito da mensagem. Achei muito interessante a questão do diálogo em si, de partes diferentes, com características diferentes, crenças diferentes, né? Não sei se posso dizer crenças diferentes, mas valores diferentes de como... Acho que formas de crenças, né? Exato. A crença é a mesma, mas... Os dois enxergam caminhos diferentes para se chegar a talvez a mesma coisa ali. E eu achei que a forma como o diálogo foi apresentado, com muito respeito, com muita empatia, isso traz pra gente um caminho pra dialogar e pra vida, assim, independente das questões. Então, acho que esse é um ponto que eu posso destacar. Legal. Rodrigão, o que você achou aí? Cara, você já tinha assistido, né? Já tinha assistido, antes do convite, e ele tinha tudo pra ser um filme chato, né? Dois senhores conversando durante 2 horas sobre religião. Então, tipo, Exatamente. o fato dele já não ser ruim, assim, chato, já é surpreendente. E existem vários fatores que fizeram o filme ser interessante. O primeiro fator que me vem à cabeça
passa pela interpretação dos dois atores. Eu acho que eles conseguiram trazer nuances e uma verdade do verdadeiro character, né, de cada um deles, que você olha e fala assim, com pequenas sutilezas, assim, às vezes é a mão que treme, né, porque ele tá velhinho, ou o que ele veste, a forma como ele anda, o olhar, etc. Você fala, meu, olha que curioso, tipo, parece muito, né, e inclusive fisicamente eles se parecem, né, com os verdadeiros papas. Muito! Então, tipo, isso traz curiosidade, né, mas o fator principal é que os dois, eles deixam muito claros os valores que eles representam. São valores diferentes, na minha opinião. Antagônicos, né? E antagônicos. Quando tem conflito, gera tensão, e tensão mantém a gente engajado. Enquanto esse conflito não se resolve, a gente não quer deslargar do filme, entendeu? Então, acho que isso faz o filme ficar bem interessante. E é um filme longo, não é um filme curto. Não, ele é longo. E, isso prova que esse conflito são sobre valores que são realmente importantes pra gente. Porque se fossem valorizinhos que, sei lá, briga de criancinha que não se entendeu, não vai segurar 2 horas, né? Os valores que estão em risco ali, eles são fundamentais talvez pra humanidade buscar a paz ou buscar, sabe, felicidade, etc. Então são coisas que importam. Sim, sim. Essa questão que você falou o espectador, ele fica engajado até que se resolva ali um problema, né? Não, você começa a torcer pelo cara, você entra de fato você fala assim, ali. pô, eles podiam ficar amigos, né, cara? Tão bonitinhos os dois senhorzinhos, né, e tal. E você acha, a gente até tava falando antes aqui de começar a gravar, e já poderia até ter começado antes, né, mas enfim, sobre aquela parte aqui, o Papa Bento XVI, o Anthony Hopkins. Eu vou conseguir falar até o final Hopkins. Que ele comenta pro Francisco: seu estilo e seus métodos são muito diferentes dos meus. Eu não concordo com quase nada do que diz, pensa ou faz, tipo zero, né, convergência. Mas por um motivo estranho, né, não sabe muito bem o porquê, agora eu posso ver a necessidade de um Bergoglio. E aí ele conclui dizendo que a igreja precisa mudar, e você pode ser essa mudança. Você acha que o ápice ali do conflito, né, a ser resolvido se dá no momento em que o Bento XVI comenta isso com o Francisco? Esse é o clímax, na minha opinião, ele é o clímax. O clímax. Nada como alguém técnico, né, gente? Essa palavra que eu tava buscando, eu não tava achando. Clímax, é isso. E muita gente acha que o clímax é uma cena espalhafatosa e que tudo se resolve e tal. E, às vezes não. Às vezes é uma simples fala num diálogo tranquilo, como esse, mas que ele representa ele evidencia a transformação do personagem principal, que no caso é o Bento. Ele tecnicamente ele é o protagonista. Né? Então, porque isso não é uma regra, tá? O que eu vou falar, mas normalmente o protagonista é aquele que mais se transforma, ele muda, ou ele tem a maior capacidade de transformar as coisas à sua volta. Então, como ele aprende, ele muda de opinião. Ele repensou, né? Ele não mudou de opinião, né? Ele é meio dúbio, né? Ele fala por um motivo estranho. Mas essa fala representa que ele mudou de opinião. E eu acho que o interessante também é que quando você, como telespectador, você começa com raiva e você vive essa mesma transformação no quesito de gostar dele e ter empatia com ele. Conforme ele vai mostrando esse respeito, vai entendendo, vai se transformando, você começa a gostar do cara também e torcer por ele. Então, do Papa. Perdão, Papa. Desculpa. Você tá falando da ficção. Tá tudo bem. Os atores, né? Ei, bro, né? Uma coisa que é legal também a gente lembrar, ou pelo menos falar, é que do ponto de vista de roteiro, de história, ele mudar de opinião não poderia ser fácil. Porque, e não foi fácil, ele demorou 2 horas. Exatamente. E o filme retrata várias passagens de tempo, que é muito mais do que 2 horas. E vai e volta de Roma, né? Ele vai e volta de Roma, ele tem algumas... Quando a gente pensa que talvez ele vai concordar com algo, ele não concorda. Tipo, essas coisas... É intrigante, assim, acaba sendo... Isso representa como é a vida.
a gente tem dificuldade sim de mudar. Então, tipo, por isso que dá vontade de abraçar ele no filme. Porque você fala assim, porra, ele foi formado assim, a vida dele era assim, e ele tá sofrendo pra aprender algo novo e no fim ele aprende. Então, que bom, sabe? Então, isso que faz a gente gerar empatia por ele. E esse desejo de mudança, porque por mais que ele não concordasse, ele entendeu que ele tinha um problema e que ele precisava de alguma forma resolver isso. Sair do status, né? Egocêntrico, né? E aí ele começa a buscar isso, então eu acho que também é uma... bem Legal. interessante. Um ponto que eu acho bem legal também de comentar é o tom de humor. É muito Assim, divertido. você vê os papas incrível, conversando, por exemplo, sobre o que eu comentei no começo, né, sobre o Yellow Submarine, por exemplo, sobre os Beatles, ABBA, sobre futebol, Jogo, né? exatamente, é isso Era que um eu ia jogo falar. Alemanha e Argentina, Final tipo... da Copa, tipo... Cara, incrível. Então, assim, e o tom de humor e os comentários sarcásticos no meio do filme, eu acho que isso também prende também a atenção, além do... Cadê a conclusão, né? E a resolução do conflito ali. Eu acho que a forma bem-humorada é sempre... acho que o melhor caminho, né? Pra lidar Que com tira a esses distância. percalços. Sim. Porque você começa a ver dentro de uma realidade que é a sua, com fatos que acontecem com você. Você tava lá torcendo, não sei se pela Argentina, brasileiros nesse caso Então, mas tiveram aí tem um conflito. ponto comum de que gostamos dos Beatles, tipo, os Exato. dois, né? Tipo, Sim. uau. E a questão do humor é sempre uma quebra de expectativa, né? Então, a gente não tinha expectativa que dois senhores papas fossem falar de futebol e falar de Yellow Submarine. Não sabia nem que eles ouviam Beatles, sabe? Então, tipo, nossa, eles são como eu. Isso é outra coisa que aproxima, né? Então, pô, ele gosta de futebol também? Será que eles assistiram mesmo? E você lembra de quando você tava assistindo, sabe? Você fala, meu, ele que nem eu. Então, pô, eu tava aqui assistindo, eles estavam lá, né? Não necessariamente, porque é ficcional, né? Mas é o que passa. Isso aproxima da história, pra passar, acho, o principal recado, né? O nosso cérebro, ele não separa o que é ficção de realidade, né? Então, quando você tá com medo, assistindo um filme e tá com medo, não é como se fosse medo pro seu cérebro, ele tá com medo mesmo. É por isso que eu não assisto, porque eu não gosto de passar medo. Por isso que eu só vejo comédia romântica, gente. Então, por mais que seja uma ficção, não é como se fossem dois papas vendo a coisa. Não eram os papas, o cérebro entende isso. Então... Sim. Eu acho que o filme, enfim, ele é lindo, né? Acho que ele fala de uma forma brilhante sobre tradição, sobre progresso, sobre culpa, sobre perdão. Daria pra gente ficar 1 hora falando de cada uma dessas palavrinhas, né? Inclusive porque tradição, culpa, perdão, progresso... Vergonha, enfim. E uma parte bacana também é que a questão de baixar a guarda e mostrar o lado humano da história. Você fala assim, pô, o cara é o Papa. Tipo assim, ele teoricamente é a pessoa mais próxima de Deus na Terra, né? Do ponto de vista religioso, principalmente o protestantismo católico, né? O cara que... E, tipo assim, um confessando o pecado pro outro. Tipo, isso eu achei não, e incrível, pessoas que cara. discordavam do começo, não tinham nada a ver em comum e nada em comum e de repente teve esse tipo, né, de conversa íntima e transparente, honesta, né? Eu acho que, enfim, acima de tudo, o filme ele propõe o diálogo com o diferente, né? No sentido de que opostos, eles podem sim construir consensos. E eu essa acho incrível, questão... esse é o principal recado, eu acho, do filme. Eu acho também, eu concordo. Esse ponto do oposto é interessante que a forma como foi construído, como você mencionou, Rodrigo, desde o começo, você vê até os tipos de cenas, a forma como o Bento XVI é representado ali, com uma pompa, e de repente você vê ali o argentino no meio do povo, a fotografia muda, tudo vai mudando, então isso é muito rico no filme. Não é só um bom roteiro, tipo, tudo é muito bom. Eu acho que não é só um bom roteiro, uma boa trama, ou sei lá os outros nomes técnicos. É uma boa história bem contada. Exato. É o storytelling. Exato, storytelling. Acesse aí, inclusive, The Plot Company para mais informações. Porque isso é um erro comum, falar storytelling como se fosse uma coisa única, assim. Não, é uma coisa story, que é roteiro, outra coisa é como você interpreta o roteiro, que é o telling. A gente tava falando sobre uma história bem contada, né? E no caso de Dois Papas, uma boa história bem contada e bem distribuída. Aí do ponto de vista comercial, né? Sim. Então exato, Netflix como uma plataforma eu acho que é a principal ali. Só que até eu acho que isso é algo novo no cinema, né, Rodrigo? A distribuição multiplataforma, né? Então, assim, o filme ele foi lançado no cinema e no Netflix ao mesmo tempo. Isso não é muito comum, porque os exibidores de filmes aí, país afora, falam assim, cara, como que eu vou
abrir a minha sala e competir com um streaming, entre aspas, gratuito. Assim, o cara, pra pagar o ticket aqui, ele vai pagar pelo menos o dobro do que ele paga de mensalidade no Netflix pra assistir milhares de filmes. Tipo, é uma concorrência, entre aspas, meio desleal, mas inclusive a indústria do cinema como um todo, eu acho que está repensando isso, né? E uma dúvida que eu fiquei também, Rodrigo, eu não sei se você tem essa informação, tipo, existe uma intenção ali por detrás? Eu acho que é um avanço de todas as indústrias, né? O modelo aí de uberização das coisas. Sim. Eu não gosto muito do termo, mas acho que faz sentido aqui pro contexto. Essa distribuição multiplataforma, por quê? E eu queria uma opinião talvez um pouquinho mais técnica aqui também sobre o assunto. Legal. Do ponto de vista de... você falou eles sendo lançados ao mesmo tempo no cinema e na Netflix. Hoje existe uma obrigação dos filmes serem lançados no cinema. Se eu não me engano, é 1 ou 2 semanas. Ele precisa ser exibido em Los Angeles ou em Nova York para concorrer ao Oscar. Então, filmes que não têm essa pretensão, eles vão ser lançados direto na Netflix e não vai precisar sair no cinema. Mas quer concorrer ao Oscar, você vai ter que passar no cinema, assim. Entendi. E tem que ser nessas... E tem que ser pelo menos nessas 2 cidades e esse período aí. Entendi. Caramba, eu não sabia. Então é isso. É. Mas será que, assim, foi só por isso? Ou porque, tipo, cara, faz sentido? Até porque, assim, até onde eu sei, por exemplo, eu não sei se... Acho que não tá em cartaz mais, porque já faz algum tempo, né? Foi um curto período de tempo, mas... E parece que foi dado ao contexto algum sucesso de bilheteria, inclusive. E aí você pensa, mas... Aquela história, né, de que a internet vai acabar com o rádio, que acabou com a TV, que eu inverti as ordens, né? Mas vocês entenderam que uma que acaba com outra e, na verdade, os meios, eles se complementam bem, né? Só fazer o complemento direito, né? Sim. Mas você não acha que existe uma maturidade já do ponto de vista da indústria em relação à experiência do usuário? Do usuário, né? Tô aqui trazendo para o marketing digital, mas a experiência usuário, do cliente. Sim, do cliente. É um usuário do cinema, né? Porque se você quer ter uma experiência de cinema, você pode assistir. Hoje em dia, a pessoa não é obrigada. Você tem 1 milhão de formas, de caminhos de assistir esse filme. De formas ilegais, inclusive, algumas. Não indicamos, não apoiamos. Mas você tem formas de conseguir ter acesso àquele conteúdo. Só que a gente não pode desconsiderar a experiência. Eu, na minha casa, não tenho uma TV de cinema, um lugar de cinema. Por enquanto. Um som de cinema. Então, quem quer ter a experiência, de fato, vai pagar o que for e vai ter esse tipo de experiência. Eu acho que a indústria, ela tá caminhando para esse nível de maturidade, assim como já foi em outros mercados, como de serviços, de transporte. Eu acho que talvez esse seja Legal. Você acha, Rodrigo, que existe, então, uma maturidade mesmo, inclusive, do próprio produtor de cinema, diretores, etc., de que vamos olhar um pouquinho mais para a experiência que o meu cliente, o meu usuário quer ter no consumir o produto cultural aqui que eu estou construindo? Você acha que existe também uma maturidade do lado da direção e da produção? Eu acho é muito amplo isso. Eu acho que varia de país para país. Eu acho diferente o Brasil dos Estados Unidos, por exemplo. Lá eles estão alguns milhares de anos na frente? Eles não estão milhares mais. Já estiveram. Tipo, em 1992 no Brasil foi feito um filme. Meu Deus. Sério? Uau! Ano passado foram quase 200, se não me engano. Caramba. Então assim, o Brasil e nos Estados Unidos, se não me engano, foram 800. Então, tipo, já não é mais anos-luz, mas eles estão muito à frente. Mas eles têm uma questão lá com os filmes deles, etc., que a gente não tem aqui no Brasil. Se eu falar pra vocês assim, pô, não é mó legal chegar, sentar na Netflix, ligar a TV, ver um puta filme gostoso, sei lá, qualquer franquia aí da Marvel, ou qualquer... A maioria vai falar, puta, é demais, é da hora. Aí, e sentar... Se sentasse agora no sofá, ligasse a Netflix só filmes brasileiros, você ia achar incrível. Aí você vai falar, não sei, talvez alguns sim, outros não, né? E por quê? Né? O que tá acontecendo e tudo mais. E então nos Estados Unidos o que já é muito maduro eles têm filmes voltados pro lado comercial muito mais pro comercial do que pra arte. Então você pega Toy Story, tudo da Pixar, tudo da Disney, tudo Marvel, todas as grandes franquias, elas fazem o filme pensando no resto, nas experiências. Então a experiência de fazer uma baita premiere num cinema, cara, o Mion é nosso sócio em alguns projetos e ele um abraço, Mion, certo? Um abraço, Mion. Vou mandar pra ele.
ele foi no premiere dos Avengers, lá em Hollywood, ele foi convidado. Uau. Mano, e aí ele fazendo stories, ele era uma criança, tipo, perto dos caras, entendeu? Então, imagina, tipo... Então a baita experiência que esses caras conseguem promover, desde uma premiere até os parques, até os licenciamentos e merchandising, com os produtos e etc. Eu abri o balanço da Disney, se não me engano, de 2018. 16 bi de bilheterias. 16 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. 30 bilhões... mais ou menos, é tudo mais ou menos aproximado. 30 bilhões, 20 bilhões de parques, é próximo da bilheteria. E licenciamento? 57 bilhões. Caraca. De licenciamento. Tipo assim, o negócio em si, inclusive, não é necessariamente o filme, né? Exato. Então, Exato. Não, aliás, não é. Não é mesmo. O filme é o pretexto. É o pretexto. Até um parênteses aqui, É o universo, sim. A gente tava conversando esses dias aí, do meu lado profissional, com o pessoal de uma grande exibidora. Vou falar, né? Posso falar, porque aí é mais pagar nós no Quem final, sabe, né? Quem sabe? O pessoal do Cinemark, eu tava conversando com o gerente do marketing lá. E diretoria também de marketing, de experiência, eles têm uma diretoria com esse foco, né? E aí você... É uma análise simplista aqui, tá? Mas que, cara, o negócio de exibidor, inclusive, não é exibição, por exemplo. Assim, o negócio do Cinemark e grandes redes é pipoca, por exemplo. Cara, sim, a gente sabe bem na hora que vai pagar. Eu fui essa semana, eu disse que eu fui assistir o Parasita, eu gastei R$25 no negócio de pipoca. E aí você fala assim, cara, quanto é que custa aquela pipoca? Aí você vai ver, sei lá, R$1,50. Exato. E o cara tá vendendo por 25. Você não vai ter isso na sua casa. Exato. Entende? Você não vai ter pipoca do cinema. Sobretudo você porque eu comprei com caramelo. Eu aguentava mais comer, porque era 5 quilos de pipoca, mas o negócio do exibidor nem é a exibição, que bizarro, né? É bizarro. Por exemplo, a Bomboniere. Eu e acho aí a assim, margem tá lá, porque eu acho que do ticket lá que você paga 25, 30, 40, sei lá, a bilheteria, tipo, o exibidor fica, sei lá, com 1/3 no máximo. Ele também tá pagando pra ter aquele filme lá também. Ele não tá só recebendo, ele paga, ele compra o antigo DVD, né? Tipo, o filme, quando ele termina, ele vai ser distribuído, os caras Direito de batem... transmissão, né? Eles batem na porta dos cinemas e falam, tá aqui uma cópia, né? Vai lá e usa, depois me devolve. Tipo, é assim que funciona. Então eles também pagam por isso. Eu não vou falar que o mercado tá super maduro, acho que a questão da bilheteria super importa, mas é mais que uma tendência, já tem sido uma realidade, e como todos os mercados que tiveram que se adaptar à questão de serviço, do tipo transporte, acomodação e tudo mais, eu acho que a indústria do cinema também tá se adaptando pra isso, o que vale a experiência. A gente não vai trazer o cara aqui simplesmente pelo conteúdo. O cara não vai comprar só pra assistir o filme, ele quer ter uma experiência. Tanto é que a gente paga mais caro, não sei vocês, mas às vezes a gente paga mais caro pra ter a poltrona que deita. Sim. Tipo, eu posso assistir a TV lá no quarto, mas eu quero pagar pra sentar no sofá que deita e vira cama. Então, e não é mais só pipoca, né? Você tem refeições agora e tal. Japonês. A monetização, né? Que da isso? parada, né? Então a indústria, ela tá amadurecendo. Exato. É isso. É amadurecimento e eles estão tentando mudar a forma de oferecer uma experiência. As pessoas hoje em dia, elas pagam por experiência. Mas existe pessoas que pensam que vai acabar. Tipo, o próprio Robert Que vai acabar o cinema, você disse? A sala de cinema. Sala de cinema. Ah, sério? Tem gente que acha que vai acabar? E a sua O opinião próprio sobre Robert isso? McKee, que é um guru de Hollywood. É sócio também da The Ele era Plot? sócio até 2017. Olha que chique. Olha, E aí, é vem cá, chique, calma aí. meu E aí Deus. ele me pergunta, tipo, o porquê que eu fiquei surpreso de ele ter aceito, né? Tipo, o cara é sócio do Max Lyon. O Robert McKee, até pouco tempo, era sócio também. O Robert McKee, conta aí um pouquinho, continua a história e explica quem é o Ele é um cara. consultor de roteiros em Hollywood, ou seja, ele recebe roteiristas. Você já esteve com ele? Já, estudei com ele. Ah, olha só, aí, Uau. pessoal, uau. E a gente aqui gravando de Pirituba. É aqui. Mano, tá vendo, né? Você não pode largar as origens, né? É humildade, olha isso. E aí eu... Imagina, nem saí dessa realidade ainda. Aí ele tava ajudando alguns roteiristas, né? Então o cara chega com um roteiro pra ele e fala assim, Mr. McKee, dá uma olhada aí. Aí ele olha e fala, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, isso é legal, isso não é legal, muda. E assim ele fez a Pixar criar Toy Story, Procurando Nossa. Nemo, Up e Outras Aventuras. Mais de 60 alunos dele já venceram o Oscar. Uau! Mais de 100 o Globo de Ouro, mais de 200 Emmy, sabe? O cara é surreal, assim.
E a opinião dele é que ele acha que vai acabar as salas de cinema. Caraca, em quanto tempo? Ele tem a opinião do tempo? Ele tinha, mas eu não quero chutar aqui, mas ele tinha falado coisa tipo de 15, 20 anos, há uns 5 anos atrás, assim. Será que acabaram ou, assim, continuaram se reinventando? Eu acho que, desculpa, o modelo de negócio da época, ele vai acabar, porque não é sustentável, né? As pessoas não pagam mais pra ver conteúdo, pra ter conteúdo. Eu acho que o modelo de negócio em si, mas ele vai ser reinventado. Vai, também acho. Todo mundo descobre um jeito de ganhar dinheiro, gente. Então, é a vida, é o mercado. E por falar, olha só, comentário polêmico, hein? Por falar jeitos alternativos de se ganhar dinheiro. Lá vem. Olha a polêmica que disse que eu não ia entrar, hein? Vamos então falar então da outra obra. A Democracia em Vertigem foi um filme então produzido pela Ana Petra Costa, mas mais conhecido aí como Petra Costa. Ela é uma cineasta brasileira, membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 2018. Dirigiu os filmes Olhos de Ressaca, Helena, que você comentou, né, há pouco. Eu não assisti, o Helena eu não assisti. Olmo e Gaviota, de 2015, e Democracia em Vertigem, que acho que é a produção mais famosa dela, até pelo tom mega polêmico, né, e inclusive eles foram indicados ela foi indicada pelo Democracia em Vertigem ao Oscar, né, que aconteceu agora recentemente como uma das possibilidades de melhor documentário. Bom, Democracia em Vertigem, ele é um documentário brasileiro, dirigido pela Petra. O filme ele acompanha o passado político da cineasta de maneira pessoal e íntima no contexto do primeiro mandato do presidente Lula até o processo que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, analisando a ascensão e queda desses governantes e a consequente crise político-econômica no Brasil. De forma muito resumida, né, esse é o filme, fala sobre isso com um viés absolutamente de esquerda, enfim, até pelo nível de acesso, né, que ela teve ali. Enfim, e aí eu queria agora ouvir um pouquinho dos comentários, dos aprendizados também, dos nossos convidados, e dessa vez eu queria começar com o Rodrigo. Foi aquele negócio. A Jéssica gentilmente, Fica à vontade. Gentilmente cedeu a vez a primeira. Muito obrigado. Comentário pro Rodrigo. Sou gentil. E aí, Rodrigão, o que você achou, cara, do Democracia em Vertigem? Cara, baita filme, né? A gente fala filme ou documentário? A gente fala filme, mas é documentário. Mas é um filme no fim das contas. E, cara, eu acho que ela foi muito feliz de conseguir conduzir uma experiência na audiência, né? Uhum. Acho que mesmo pessoas que, tirando radicais, assim, né? Mas pessoas que também têm um viés de direita quando assistem o filme, não odeiam o filme, tipo, de chegar e falar, que filme lixo, não gostei de nada, né? Pelo contrário, dá pra você sentir até uma certa empatia pela Dilma, né? A gente tava conversando antes aqui, então, porque ela consegue separar o cargo da pessoa, né? E tudo mais, que a Jéssica tava falando isso antes. Então, ela conseguiu construir, ao longo de 2 horas de documentário, um documentário longo, a opinião dela. Ela deixou muito explícito e muito bem costurado. Ela contou a história dela. Exato. Ela usou, isso foi porque foi basicamente um documentário como esse, é basicamente um reality show, só que não ao vivo, né? Sim. Ela foi documentando tudo que ela foi vivendo, então ela acaba a vida dela. Porque os pais, tem até a questão que os pais, eles inclusive participaram lá da criação do PT há muito tempo atrás, não, eram realmente até ele como profissional de storytelling, né? Pode, quando você vê uma boa história bem contada, você fala, nossa, que legal, você cria empatia por aquilo, você começa a se interessar pelo assunto. Então eu concordo com ele nesse ponto, ela foi bem feliz. A trama, né? Uma coisa é trama, outra coisa é história. A história agora ferrou, hein? Aí, ela vem. Aula. Deixa que a Jéssica vai citar. Jéssica, a diferença entre trama e... Ai, meu Deus. Sacanagem. Não, porque isso é importante para entender 2 coisas fundamentais nesse documentário. A história, ela tem a função de ensinar a gente alguma coisa. Ela é o todo. Ela é o arco de transformação dos personagens e tal. A trama, ela envolve a gente, é responsável por envolver porque ela é específica, é a costura entre um evento e outro.
Então, para analisar, eu gosto de analisar de duas formas. A história é muito boa, porque ela é sobre liberdade, sobre democracia, o risco que a democracia pode estar correndo e etc. E eu acho que ninguém no país quer deixar de viver uma democracia. Então isso o assunto pega pra todo mundo. Sim. Tipo, é interessante pra todos, não importa a sua posição política. A trama que ela escolhe é baseado naquilo que ela viveu, né, na história dela, e é muito bem costurada, só que os eventos que ela escolhe são polêmicos. É por isso que tem gente que não gosta. Né? Então, é mais ou menos isso. Da parte técnica é isso. Que legal. Até uma coisa aqui que eu acho... também eu achei super interessante, que rolou Não vou entrar em questões aqui de vieses, né, políticos, mas rolou um bate-a-sopra da Petra, tanto na direita quanto na esquerda, no centro e todo mundo. Então, eu achei isso muito legal. Até o fato de que, por exemplo, os pais delas eram ativistas, militantes do PT, etc. E um contraponto importante, por exemplo, que o avô dela, por exemplo, é fundador da Andrade Gutierrez, por exemplo, Sim. entendeu? Uma construtora que também tá no meio da confusão toda aí, enfim. Então, essa questão de que eu tenho Eu acho que isso é bem intencional, na verdade, pra ela ficar ali bem com todo mundo. Exatamente. Porque assim, pra você passar credibilidade, você não pode se posicionar absolutamente contra. Você tem que considerar os argumentos opostos. Então, eu acho que ela faz isso intencionalmente. O que me deixou, assim, eu achei agora eu não sei se é uma história ou uma trama, mas eu achei bem contado. Parecia minha irmã contando uma história da vida dela, aquela voz interessante, né? Próxima, familiar, a forma como ela apresenta os personagens, cria uma empatia, essa humanização. Então você passa a gostar, não da Dilma presidente, mas da Dilma pessoa, que era uma mulher que lutou. Inclusive temas atuais, empoderamento feminino, né? Coisas assim você consegue ver na história dela. Isso cria uma empatia. Só que essa questão do documentário, ele ter um compromisso com os fatos ou verdade, uma tentativa de expressar a verdade, eu acho que ela poderia ter sido mais feliz se ela, assim como ela expôs muitos erros de direita, ela fizesse a mesma coisa com a esquerda. Então eu acho que esse seria um ponto que agregaria valor pro filme e traria mais credibilidade. Eu gostei muito do que você falou. Quando você é radical, você é quase infantil, né? Tipo, as pessoas olham pra falar, que criança. Tipo, não, a bola é minha, né? A bola é minha. Eu acho que ela não foi isso. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que ela tentou equilibrar, mas talvez pelo histórico e por tudo que ela carrega, etc., é quase impossível ela desassociar. Perfeito. Né? Até pelo material de pesquisa que ela tem na mão, com certeza ela tem muito mais daquilo que ela viveu, né, com a esquerda. Eu nem gosto de ficar falando de esquerda e direita, porque não é exatamente isso, né? Sim, não é a questão. Eu acho que essa polarização, inclusive, eu acho que o filme, você comentou que, cara, ele despertou o interesse e a afeição de pessoas que teriam, assim, teoricamente tudo pra não gostar, né? Eu acho exatamente porque, de modo geral, acho que nós brasileiros, eu acho que no fim do dia o nosso objetivo é o mesmo, cara. Então essa questão de direita, de esquerda, ou do lulopetismo e o anti, e não sei o que lá, eu acho que assim, cara, existem sim pessoas mal intencionadas, cara, em todos os lugares, né, da sociedade. E eu acho que o fato de que isso está mudando, ou indicando, né, é um indicativo de mudança, isso já é bom, né? Eu acho que essa questão eu também, inclusive há um tempo atrás, eu me posicionava muito em relação a questões liberais e pro país crescer assim e tal, e eu parei exatamente porque eu acho que a gente, quando se posiciona de uma forma muito objetiva demais, muito ferrenha, a gente acaba não dialogando e deixa de aprender muita coisa, né? Eu acho que de algum modo o filme fala isso, né? O documentário também. E foge da verdade, né? A verdade é tão complexa, tão complexa. Então, olha o que a gente tá falando, ela tá tentando retratar, olha, se coloca no lugar dela, assim, como roteirista, produtora, diretora e tal. Eu preciso retratar tudo que tava acontecendo no Brasil ao longo de anos de trabalho. 15 anos, 20 cara, anos. Como retratar isso em 2 horas? Não, e assim, é muito difícil. O fato em si, ele é a verdade.
mas a gente relata o fato. E isso passa pela subjetividade, pela opinião pessoal de cada um. O fato, a forma como você descreve os fatos, isso é o que conta a história, mas isso é totalmente subjetivo. Então, obviamente, a gente entende que o documentário, por mais que ele tenha essa busca pela verdade e tal, passa pelo crivo dela, e a vida dela é essa. É isso. Então, sempre vai partir do ponto de vista dela, e pra ela é a verdade dela. Respeito, né? A gente não tá aqui discutindo se é verdade ou não. Respeito. Agora, do ponto de vista da obra em si, e é uma coisa que a gente tava falando antes, né? De ter sido lançado muito pra fora do país. É um filme que ele foi muito conduzido de uma forma mais global. O trabalho que ela fez de divulgação. Política também, né? É a politicagem do audiovisual, são os bastidores do cinema, né? Então, o próprio Meirelles falou, cara, eu queria muito estar lá e concorrer de direção e tal, mas eu não tenho vontade nem saco de ir atrás da politicagem, participar de evento e conversar com todo mundo e falar do meu trabalho e rodar o mundo inteiro fazendo isso, porque, putz, eu tenho tantas outras coisas pra fazer, né? Então, já a Petra não, ela fez. Ela, tipo, foi intencional nisso, foi né? Foi intencional nisso, ela falou, acho que até pra TNT, lá no tapete vermelho, falou, eu rodei, fiz o meu trabalho de divulgar, falei de tudo que estava acontecendo, tentei sensibilizar as pessoas que votam, porque são acho que de 8 a 15 mil pessoas, eu não sei exatamente, mas são os números que eu vi que são votantes do Oscar. E as pessoas sabem quem são. Então você bate na porta de todo mundo e fala assim, sabe o trabalho que eu fiz? É quase um voto em mim, assim, né? Então, foi assim, foi assado, tal. O cara, que legal, bacana. É literalmente político, né? É um filme político sobre... Política, total, não, e isso faz sentido porque se você entrar, faça isso agora. Digita aí democracia em vertigem. Vertigem? É isso mesmo. Democracia em vertigem. Você vai ver que o resultado, a maior parte é em inglês. Então existiu até um trabalho de SEO, de coisas do ponto de vista do marketing digital, que proporcionaram que esse filme fosse global. Eu vi o Fernando Meirelles falando que é mais caro a politicagem do que a produção do filme. Caraca. Viabilizar viagens. Olha que comentário forte, né? Tipo, do Meirelles, né? Então, exato. Foi no Roda Viva, se eu não me engano. Caraca, sério? Ou foi em uma entrevista no YouTube que eu tava vendo. Mas ele falou, cara, além das viagens e participar dos eventos, tem a questão de investimento em marketing digital e tudo mais. Cara, tem um baita investimento que vai além da produção do filme. Assim. Sim. E sobre além da produção do filme, tem a ver também com as emoções que eles propõem a, de algum modo, despertar, né? A gente estava comentando sobre isso no outro filme, dos Dois Papas, mas é algo que eu senti, e aí não pela questão de direita ou esquerda, mas despertou alguma raiva, por exemplo, acho que esse é o principal termo em mim, dizendo, cara, como assim, cara? E aí, de direita, de esquerda, tipo, dane-se, tipo, cara, estão governando para si próprios e o interesse coletivo, né? No final do dia, direita, esquerda, centro-esquerda, eles estão lá para que o país seja um país melhor, para que a grande maioria das pessoas viva, desenvolva suas atividades, comércios, serviços, cultura, etc. Então, até no filme ela colocou ali, no documentário, várias, inclusive prints de conversas públicas até, né? Um falando com o outro no Telegram, que vazou, e aí que ela comentou de algumas relações e por que algumas não tiveram. Eu também não tenho, por exemplo, uma opinião assim a respeito do impeachment, ou do golpe, ou das pedaladas fiscais. E na verdade eu acho que ninguém nunca vai conseguir ter uma opinião muito formada, porque a gente nunca vai ter todas as partes da história, mas despertou em mim, por exemplo, alguma raiva pelo país, não pelas pessoas, né? E eu falei, caraca, enfim, e faltaram muitos pontos, por exemplo, óbvio, também faltaram. Estava, na minha visão, a serviço de uma narrativa e tem viés partidário, óbvio, ela teve acesso a muitos takes ali de bastidores, enfim, que se não fosse esse viés partidário, ela, obviamente, como uma produtora ali, entre aspas, independente, não teria o acesso, mas enfim, tecnicamente, esteticamente, eu curti bastante o documentário, até por isso na época eu postei nas minhas redes sociais e alguns amigos até, eu normalmente posto em partes, né, aí quando viram eu falando bem,
que falou, como assim, né? Tipo, o Gus, né? E na verdade é legal saber de algum modo separar as coisas, e como produção eu achei sensacional. Você ia comentar alguma coisa, Rodrigo? Eu só ia falar que uma coisa que pegou muito pra mim assistindo o documentário foi a cena da votação do impeachment, né? As pessoas votando a favor e contra e tal, mas o que mexeu comigo foi como aqueles caras estavam fanáticos, intolerantes. Eu ia falar disso agora. Meu, isso me deu um certo nojo, asco, assim, de falar, meu, o que é isso que tava acontecendo, assim, Eu acho assim, a crença sem um ponto de vista... A crença total em algo, sem um ponto de vista crítico, seu mesmo, isso te cega. Então você tá mais preocupado com a bandeira, isso tanto esquerda, direita, tô falando de uma forma geral, tanto isso pra religião, isso que eu ia comentar, pra qualquer coisa. Se você acredita cegamente aquilo como uma verdade absoluta, sem passar sempre por um crivo crítico, você perde. Então, na sociedade que a gente vive hoje, a gente, jovens aqui... Jovens, ainda. Amanhã ainda velhos jovens. Ao menos que o coração sustente, Rodrigo. A juventude que nunca morrerá. Mas a gente... Mais um pro momento paga nós. Pronto. Mas acho que a gente cresceu partindo pro diálogo. Do tipo, você discorda? Quais são os seus pontos? Deixa eu ver por que eu concordo por isso. Você discorda por isso? Vamos checar? E isso nos faz repensar. Então a gente não tem mais uma devoção. E isso falando realmente de todas as esferas da sociedade. A gente não tem mais uma devoção irracional absoluta. Até, exato. Irracional. E olha que louco. A gente pode aprender com isso. Assista Dois Papas e olha a lição que você tira de lá. Pois é. Pô, eu queria mais do que um papa, talvez ter a tendência de ser, entre aspas, cego e crente em uma coisa única e não abrir mão porque ele representa algo. E um papa abrir mão de um ponto de vista... É, né? Muito forte. Cara, isso mostra que muito simbólico. É muito mais complexo do que política. Exato. A humanidade precisa disso. Eu acho que, isso é realmente o maior ensinamento dos Dois Papas, sabe? Exatamente. Será que foi por isso, então, que os dois filmes foram escolhidos para serem discutidos no mesmo podcast? Uau! Eu acho que não foi à toa. Eu acho que o Gus é um gênio. Ele amarrou tudo aí. Ele já tinha pensado em tudo e ele tá extraindo da gente. Ele fingiu aquele roteiro lá. mas eu acredito muito nisso. Você tem que ter um ponto de vista crítico pra conseguir digerir as coisas. E as pessoas hoje em dia, elas não se posicionam como uma coisa só. Eu sou isso agora porque eu tenho esse entendimento. Se amanhã eu tiver um entendimento diferente, eu não vou lutar por isso. Eu vou lutar por aquilo que faz sentido naquele momento, naquele contexto. Então eu acho que é um avanço da sociedade como um todo, uma boa bandeira da nossa geração. E acho que isso fica um pouco representado nesses filmes, assim. Sim. Eu acho que até acima de tudo, acho que os dois filmes, né? Vamos chamar de dois filmes. Os dois filmes, tá bom. Eu lembrei dos Dois Coelhos, que é um filme incrível também, que aí esse é muito bom. É outra discussão para outro podcast, mas eu acho que os dois filmes, então, acima de tudo, eles propõem o diálogo com o diferente. O que eu comentei dos Dois Papas, né? No sentido de que os opostos podem construir consensos. E esse consenso vai fazer com que todos cresçam e até do ponto de vista político vai fazer também com que o país avance, né? Não num timing para ontem, porque esse país aqui é muito gigante, né? É um continente, mas eu acho que essa visão aqui pro diferente, né? E o diálogo eu acho que é o caminho. Tanto quanto religioso, político. Mas eu acho que isso parte muito das pessoas se sentirem no mesmo nível, assim. A gente promove muita questão de equidade e tudo mais. Porque quando você fala com o outro se sentindo menos ou se sentindo mais, isso não te deixa confortável para um diálogo sincero. Então, se você acha que a pessoa tá acima ou tá... Então, eu acho que também tem a ver com o empoderamento de uma forma geral, não só feminino, mas de uma forma geral das pessoas poderem sentar olho no olho e de igual para igual. Não importa se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho menos, se eu tenho uma posição melhor ou outra. A gente tá aqui discutindo isso, a opinião é válida do mesmo jeito. Acho que esse ponto também é... Isso é muito legal. Entrando numa polêmica aí, né? A Ancine, né? Tipo, os caras... Outro dia alguém me perguntou, falando, esse filme não devia nem ter sido feito, não podia ser aprovado. Eu falei, pelo contrário, cara.
esse filme tem que ser feito. Se eu fosse uma Warner, uma Netflix da vida, eu vou fomentar esse tipo de filme e um filme que talvez tenha uma visão diferente. Mas os dois têm que existir, né? E aí entrando na polêmica de Ancine, etc, que Bolsonaro quer acabar com a Ancine. Meu, do ponto de vista do business, realmente dá muito prejuízo pro governo, né? Prejuízo não, né? Tipo, você olha a linha dos números lá, dá prejuízo. Mas isso tudo volta pra sociedade de um jeito tão maior e mais positivo, impactante e etc, que fomenta a indústria e sustenta esses novos 200 filmes que estão nascendo, sabe? E isso ajuda a trazer vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Sim. Então, tipo, isso não pode acontecer, sabe? Tipo, acabar uma Ancine da vida ou não ter mais nenhuma fonte que fomenta o audiovisual. Enfim, sei lá, os mais óbvios, desde Hitler e, enfim, fatos históricos do passado, o audiovisual foi fundamental para se criar uma comunicação. Ele usou pro mal, a gente tem que usar pro bem. Eu acho e ele que tem o mesmo poder. Até o bem pro mal no sentido de usar a obra, eu acho que tem a ver também com algo que está sendo mais discutido. Eu acho muito legal, inclusive, por exemplo, eu em mesas de bares e etc, com amigos, por exemplo, discutindo numa boa mesmo sobre política, economia, etc. Eu acho que, do ponto de vista da Ancine, por exemplo... É só que explicar pra pessoa o que é Ancine, né? Agência Nacional de Cinema. Às vezes, Agência Nacional de Cinema, eu falei que eu tava aqui Ancine, representando o proletariado. É o órgão regulador. É o órgão regulador de produções audiovisuais aqui no país e que, enfim, tem um budget lá, uma grana pra... ser colocado em projetos e como etc. Como funciona? Né? É assim, eles não têm a grana, eles são só o órgão regulador. Então eles têm que saber de tudo que está acontecendo. E aí eles abrem editais, que em outras palavras são concorrências, né? Empresas botam a grana e eles de alguma forma direcionam. Tem duas formas, ou a empresa bota a grana e pela lei do incentivo do audiovisual abate do imposto. A Rouanet é uma das? Não, a Rouanet ela é a parte. Tá. Ela fomenta a cultura. E você também pode ir via Rouanet. A antiga lei Rouanet mudou de nome agora. Eu não lembro qual que é. Tudo bem, não. E outro jeito de você sair... A Ancine, você se cadastra no edital, concorre e ela te seleciona. Se você já tiver uma distribuidora atrelada também. Que garante que vai disparar. Vai distribuir. Aí você bate na porta das empresas e fala assim, a Ancine liberou, se você quiser, abate dos impostos e me dá a grana. E aí eu boto o seu logo no meu filme. Ou o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo mesmo, como se fosse qualquer fundo de investimento, que ele o dinheiro ele vem dos impostos do mundo audiovisual e das telecoms. Esse fundo chama Fundo Setorial do Audiovisual. E esse fundo fala assim, beleza, eu boto aí, se seu filme der lucro, você me devolve o que eu te emprestei mais os juros. E o fundo tem lucro. Business. Se der prejuízo, azar do fundo, deu prejuízo. Então são as duas formas. Esse ano o Bolsonaro cortou 43% do fundo setorial, 43%, e estava ameaçando acabar com a Ancine. Enquanto o Brasil não está preparado para entrar com capital privado, só não tem capital privado, na minha opinião, é porque a indústria não está madura o suficiente. Eu acho que nenhum venture capital vai receber um roteirista com uma ideia ou com uma produtora com uma ideia e vai botar milhões lá sem saber o que ele vai fazer com aquilo direito. Um parênteses, venture capital é capital de risco. Capital de risco, né? Desculpa aí. Não, imagina. O povo é rebuscado aqui, né? Só um adendo. Capital. A Lei Rouanet mudou de nome e passa a adotar o nome oficial, que é Lei Federal de Incentivo à Cultura. Boa. Esse é o novo nome. Esse é o novo Olha nome. Boa. Muito obrigado, Jéssica. Nada como uma mulher conectada. Já respondeu. Já, vamos. Muito obrigado de nada. Google, né? Tem que agora, quem sabe. Obrigado, Google. Olha só, um paga nós interessante. Enquanto o Brasil não está preparado para entrar com capital privado, de risco, etc., e fomentar a indústria, o governo acabar com isso, acaba com todos os projetos que estão rodando. São milhares de pessoas sem emprego e tudo mais. Então, seria uma tragédia. Assim. Sim. Sim. Então, não faz sentido, né? Só analisar um pouquinho o contexto ali, né? Até abrir mão de... A discussão hoje em dia política até é muito carregada de vieses ideológicos, né? De todo mundo. Então acho que deixar isso um pouco de lado tem a ver com o tema ali dos aprendizados dos dois... É verdade. Das duas obras, né?
E, cara, eu acho que, enfim, a indústria do audiovisual brasileiro precisa disso. E acho que ela vai se profissionalizar cada vez mais como país de algum modo, né? Está tentando fazer isso também, né? É um desafio, mas eu acho que no final todos venceremos. Uhul. Eu acho que é isso, gente. Comédia romântica, entendeu? Comédia romântica, olha só. Eu falei que esse gênero era incrível. Comédia romântica, vamos montar um Brasil romântico, né? O próximo filme. Eu acho que é isso, gente. A gente vai encaminhando aqui pro final. Queria agradecer muito, muito, muito a presença da Jéssica Alves Bueno. Exatamente. Beijo, mozão. E o Rodrigo Portaro também, um beijo pra cá, a esposa também. Então, muito obrigado, gente, por vocês terem disponibilizado aí um tempinho do final de semana de vocês. Eu que agradeço. Pra gravarmos aqui. Legal. Foi um prazer. Primeiro podcast, tava nervosa. Mas eu adorei, obrigada pela oportunidade. E é sempre bom falar, né? Eu não imaginei que poderia ser tão agradável falar de política e religião. É verdade, né? E, eu acho que isso é um mérito seu também, de propiciar esse ambiente demais aqui. A gente tá num baita estúdio. Essa atmosfera, a sua presença, o seu jeito de lidar e etc. facilita tudo isso também. Que legal, gente. Obrigado mais uma vez. Aonde que as pessoas encontram vocês? Nas redes sociais? Ai, não, eu não posso falar isso. Por quê? É muito vergonhoso. Meu Instagram, eu vou explicar. Minha irmã me chamava de Iê quando eu era criança. Muito antes de existir o Sérgio Malandro. Não muito antes, né? Porque eu não sou tão velha assim. Mas enfim. E aí eu cresci. Inclusive, a irmã do Gustavo fez o meu primeiro Orkut. E ela colocou lá Iê. Então meu Instagram é JE_IEIE. G-I-E. Então, pegadinha do malandro, a descrição da página dela. Me envergonha, né, de ter que explicar, mas é isso, é minha verdade, gente. É minha história, é o que eu tenho pra falar. Da verdade, é a minha verdade. Então é @G_IEE. Exato. IEIE. Exato. Me sigam, gente, preciso de seguidores. Exato, trocamos likes. Já vai ganhar SDV. já vai ganhar o meu já. Uau, olha gente, só, vou chorar. Vou mandar pro Mion também. Eu acho que ela te marcou lá, hein? Eu vou chorar. Robert McKee, internacional. Meu Deus. E, Rodrigão, como que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Cara, Rodrigo Portaro no Instagram. Portaro com 2 T's? Porta R.O. Porta R.O. Rodrigo Portaro, tudo junto. Tudo junto. E vocês me acham no Instagram. Eu também tô muito presente no Da Plot, né? Que é The Plot, T de tatu, H-E, P de pato, L-O-T de tatu, The Plot. É um logo amarelinho. E eu escrevo muitos artigos Já tô seguindo, Boa, viu? Já legal. acessei, pronto. Trocamos likes mesmo. Literalmente likes. E eu escrevo muitos artigos no LinkedIn. Então, se procurar Rodrigo Portaro Santos, é sempre um filme. E aí eu falo como a gente pode adaptar aprendizados daquele filme pra vida e pro trabalho e tal. Pô, que legal. Então, muito são legal. coisas legais, assim. Muito legal, bacana. Eu acho que é isso. E eu acho que se você tá ouvindo o podcast, provavelmente você já me siga nas redes sociais, mas vai saber onde esse negócio vai parar, né? Então, se eventualmente você ainda não me segue, meu perfil no Instagram é @gus, que é como todo mundo me chama, GUS.nxt de next. Então é gus.nxt, tá bom? E eu queria, pra encerrar mesmo agora, agradecer o Henrique, um grande amigo, dono aqui do Estúdio Primata. Muito obrigado, mano, pelo seu tempo também, pela sua atenção, por ter cedido o espaço aqui. Inclusive, só reforçando o que eu comentei no decorrer do podcast, se eventualmente você pensa assim, em gravar o seu podcast ou, enfim, algum material aí de audiovisual para sua empresa... O primeiro é de graça! O primeiro é de graça, você vem aqui, Sim. conhece... Imagina, velho. Vem. Sério, a galera não sabe quanto custa fazer isso, velho. Fazer o primeiro de graça é um presentaço. É um presentaço. Já faz o Só seu alguém piloto. da área que entende e dá opinião. Então, se você tem até na sua empresa, se você ficar sabendo de algo... Vem fazer o seu piloto aqui. Vem fazer o piloto aqui. Tem já água à vontade. Tem água à vontade, temos até kombucha. O quê? E é uma graça, gente. E é uma lindo. graça, gente. Então é isso. E o momento paga nós aqui que eu comentei, né? Pra gente agora encerrar mesmo. Eu já falei umas 7 vezes, né? Pra encerrar mesmo. Mas agora pra encerrar mesmo, vamos ver se a gente lembra junto aqui. Meu Deus. Queria agradecer o Google. Uau. Google, Netflix. The Plot Company. The Plot Company. Siemens Healthineers. Siemens Healthineers. Schneider. Schneider. Kombucha, Legal, que eu acabei de kombucha. falar. E quem mais?
E mais um monte de gente. Eu falei bacana. Warner, Disney. Warner, Nossa, Disney, todas. meu Deus do céu. Depois a gente manda um e-mail aí pra adm@guscast. A gente vai mandar invoice aí pra vocês, anota aí. Vocês fazem uma transferência, um valor singelo, só pra ajudar aqui nos alguns bilhões de dólares. De dólares. Já resolvem, mas enfim, brincadeiras à parte, foi muito legal estar aqui com todos vocês. E como é que eu encerro? Nos vemos nos próximos meses. Nos vemos nos próximos meses. Tipo, É isso aí. né? Exatamente. Continua. Todos os meses, pelo menos uma vez por mês, estaremos aqui discutindo vários temas muito legais, como empreendedorismo feminino. Vou convidar e já convidei alguns empresários bem interessantes aqui no Brasil Mais e que que também me a gente. inspiram. Que também me inspiram, como vocês. E vai ser uma troca muito legal. No final do dia, a ideia do podcast é exatamente para que eu compartilhe com vocês um pouco daquilo que eu penso, de uma forma simples, até sobre assuntos complexos, e trazer aqui pra gente conversar, trocar ideia e aprender junto com pessoas que me inspiram e que de algum modo eu acho que pode inspirar todos vocês que vão assistir o podcast aqui com a gente. É isso aí! Eu acho que é isso. Esse é o primeiro de muitos Guscasts. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau!